Você já percebeu como as pessoas mais respeitadas raramente se explicam? Elas falam pouco, não tentam se defender e não precisam provar nada. Já os mais inseguros estão sempre tentando justificar cada atitude, cada palavra, cada sentença, como se estivessem com medo de parecerem errados. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar o poder de não se justificar e por que isso vai mudar completamente a forma como o mundo te enxerga. Nos próximos minutos, eu não vou te dar 5 dicas para ser mais confiante. Eu vou te mostrar que a sua necessidade de se justificar não é honestidade, mas o principal sintoma da sua fraqueza. E o mais importante, eu vou te entregar um mapa para você transformar essa fraqueza em uma arma de poder. Então fica até o final, porque a terceira pergunta desse mapa vai mudar a forma como você vê cada conversa pro resto da sua vida. Então vamos direto ao ponto. Desde criança você foi programado para acreditar em uma mentira perigosa, de que a verdade era o suficiente. Te ensinaram que se você se explicar, dizer as suas razões, falar honestamente, as pessoas vão te validar, vão te entender e vão respeitar você. E isso, na verdade, é o que eu chamo da síndrome do bom menino, que é pensar que se você seguir as regras, ser transparente, o sistema vai te recompensar. Só que você não é mais uma criança e essa crença faz você aqui, no mundo real, ser uma presa fácil. Agora pensa comigo, o que é uma justificativa na sua essência? Nada mais é do que uma tentativa de validar suas ações ou ideias através de uma força externa. É um pedido de aprovação, e no jogo do poder, quem está pedindo por aprovação confessa que é inferior. Quando você se explica sem nem mesmo alguém estar te obrigando a fazer isso, você acaba comunicando nas entrelinhas uma mensagem devastadora que acaba com a sua autoridade. A de que a sua palavra, a sua decisão e a sua autoridade sozinhas não são o suficiente. E que você precisa da validação dos outros para que elas realmente tenham algum peso. Isso é o que eu chamo de um cordeirinho sem voz. Porque você pode ser o mais inteligente e o mais capaz da sala. Ter o melhor diploma e a ideia mais brilhante. Só que no momento que você sente essa sua compulsão de se explicar para alguém que não tem nem o direito de te cobrar, você entrega todo o seu poder de bandeja e se torna uma presa fácil. Imagine um cordeirinho se explicando pro lobo. Olha, você não pode me comer porque eu tenho família, eu sou um bom cordeirinho, eu faço as coisas todas certinhas, por favor, não me coma. Você acha que o lobo ouve? Ele não ouve o som das suas justificativas, ele ouve apenas o som do medo, o som de uma presa confirmando o seu status. Toda vez que você se justifica para o teu colega de trabalho que quer minar a sua autoridade, ou para aquele chefe que está testando os seus limites, você não está sendo honesto, você está mostrando para todos que estão ao seu redor que você é uma presa fácil, transparente, previsível. A questão não é sobre ser honesto ou desonesto, mas sim entender aonde que você está inserido. E essa é a verdade brutal. E na maioria das vezes, essa sua tentativa de se justificar não é para demonstrar a sua integridade, mas ela nasce desse seu medo de ser mal interpretado, desse seu medo de entrar em algum conflito. É uma tentativa de você evitar que as pessoas te julguem, que acaba convidando mais julgamento e mais desrespeito. Porque no jogo do poder, quem se justifica, perde. Ainda está muito abstrato para você? Então vamos trazer para uma realidade prática do seu dia a dia. Pensa naquela última reunião, naquele último conflito que você teve na empresa. Imagina comigo a cena, você é o especialista que estudou, se preparou, se aprofundou no projeto, criou todo o planejamento e acabou de apresentar para a equipe a sua estratégia para solucionar um determinado problema. Aí você vai lá, expõe a sua lógica irrefutável, o seu plano, os planos de contingência e mostra toda a tática para o teu time. E do outro lado da mesa, o Ricardo levanta a mão. Ele não tem 10% da tua capacidade, nem para desenhar uma estratégia, e nunca fez nenhum plano parecido. Mas a única habilidade que ele tem faz ele se destacar e muito, porque ele sabe como funciona a política do escritório. Então ele sorri para você com aquele ar de curiosidade falsa e diz: muito interessante a sua abordagem, mas ela me parece muito complexa. Por que você não pensou em algo mais simples? Por que em vez disso você não selecionou a possibilidade X, que parece muito menos complexa e mais prática? Nessa hora tinha que ter um alarme de incêndio soando na tua cabeça, mas ele não soa, sabe por quê? Porque você tá viciado em ser um bom menino. E você não percebe que a pergunta do Ricardo não foi um pedido de informação, foi um ataque. Foi uma armadilha de poder. A alternativa X que ele mencionou nem é uma opção viável. Porque o objetivo dele não é entender você, e sim te colocar na defensiva na frente do chefe, plantando a semente da dúvida.
fazendo você parecer um acadêmico complicado, enquanto ele parece o cara pragmático que pensa realmente na empresa. E o que você faz? Você, o cordeirinho competente, morde a isca. Você começa a se justificar. Então, eu escolhi esse caminho porque a alternativa X até parece mais prática, mas no final das contas, olhando o resultado do trimestre, ela não vai trazer os mesmos resultados, e se você analisar o gráfico e a curva de aprendizagem, blá, blá, blá. Enquanto você está lá explicando todo esse jargão técnico, e claro, de forma brilhante, metade da sala já perdeu a atenção e está olhando no celular entediado. E o Ricardo está encostado na cadeira, sorrindo, porque ele venceu. E ele nem te refutou com dados. Ele acabou com você, mudando o enquadramento. Ele te colocou na posição de um técnico complicado demais que precisa se explicar. E você voluntariamente pulou de cabeça nesse papel que ele pintou para você. Você tentou vencer o argumento com lógica, enquanto a batalha real era sobre status. Agora, você sabe o que você deveria ter feito? Você deveria ter olhado para o Ricardo, feito um breve silêncio, respirado e dito: eu já considerei todas as alternativas viáveis e essa é a mais eficiente. Fim da discussão. Ou, se você quisesse pelo menos devolver o ataque: Ricardo, você consegue me dizer qual dado específico da sua análise sugere que a alternativa X é mais eficiente? Assim você teria invertido o ônus da prova, teria exposto a falta de profundidade dele e teria mantido o seu enquadramento de autoridade, fazendo ele agora ter que provar o ponto de vista dele, se justificar e não você. Mas em vez disso, você se justificou, você se explicou e você perdeu. E eu sei que agora tem uma parte de você pensando: mas isso não é ser justo, isso não é ser ético, isso é jogar um jogo sujo que eu não quero porque eu sou justo e não sei o quê. E essa é a segunda mentira que te contaram, essa dessa sua autenticidade ingênua. Esse culto moderno ao seja você mesmo é uma das armadilhas mais perigosas e paralisantes para pessoas competentes. Porque o que eles estão querendo dizer com seja você mesmo, no final das contas, acaba criando pessoas vulneráveis, pessoas transparentes demais e, no final das contas, pessoas previsíveis. Em outras palavras, o que eles estão dizendo é: seja um livro aberto. E um livro aberto numa selva vira fogueira. Essa sua recusa de jogar o jogo não te torna moralmente superior. Ela te torna um amador, porque você está no campo, querendo ou não, você já está jogando. Recusar seguir as regras, a jogar da maneira correta, não faz você sair do jogo, porque não tem como sair dele, só garante a sua derrota. Porque a verdadeira escolha não é sobre ser autêntico ou ser falso, isso é uma dicotomia para idiotas. O cordeirinho reativo reage com base nos seus impulsos. Ele sente necessidade de se justificar, então se justifica. Ele sente a necessidade de provar que está certo, então ele despeja um caminhão de informações. Sendo assim, ele opera e é guiado pelo que ele acredita ser certo, essa tal dessa síndrome de bom menino. O que, nas palavras de Maquiavel, faria essa pessoa ser completamente previsível, porque se você é bom o tempo todo, as pessoas já sabem o que esperar de você. Se você é sempre o bonzinho, o ético, certinho, elas sabem exatamente como você vai agir. Já um guerreiro intencional, por outro lado, ele age com base em um objetivo a ser alcançado. Ele entende que a comunicação não é simplesmente uma forma de expressar o seu eu interior, e sim uma ferramenta para alcançar um determinado resultado. Ele sabe que, assim como um general escolhe a arma certa para cada batalha, ele precisa usar a máscara intencional perfeita para cada situação. E essa máscara não é uma mentira, ela é uma ferramenta de foco. Ela é uma escolha consciente de projetar a versão de você ideal para cada situação. Pode ser calma, assertiva, curiosa, agressiva. Enfim, a que melhor serve ao seu objetivo específico para aquela ocasião. Não se justificar e ficar se explicando para os Ricardos da vida não é ser falso, é ser intencional. É escolher a abordagem ideal, porque o objetivo em alguns casos não é compartilhar conhecimento, mas sim proteger o seu status e avançar no seu projeto. Porque o seu maior poder não é mostrar o seu rosto verdadeiro para todos, e sim saber qual é a armadura e a arma correta para usar em cada batalha. Eu já disse para você, as únicas pessoas que merecem conhecer o seu eu verdadeiro são aquelas que convivem com você, te amam e que você ama. Todos os outros merecem as suas máscaras intencionais. Bom, beleza, eu espero que você tenha entendido a filosofia, tenha entendido os primeiros passos desse manual. Agora vamos para a prática, para aprender a saber quando falar e quando usar o silêncio a seu favor?
Porque, por favor, a partir de agora você vai ser intencional e não vai mais ficar agindo por impulso. Você agora vai usar um filtro, fazendo 3 perguntas para si mesmo antes de tomar qualquer atitude. E olha, você vai precisar fazer isso em fração de segundos, então é só a prática que vai te levar à perfeição. Você acha que os melhores comunicadores que tem por aí já não aprenderam e aplicam isso o tempo todo? Agora você tem que aprender também, para pensar em fração de segundos antes de abrir a boca e se prejudicar. Vê se aprende de uma vez. O guerreiro intencional, ele não se justifica, ele calcula, ele age com estratégia. Então aqui vai a pergunta número 1 que você vai se fazer. A pergunta que me fizeram é um pedido legítimo de informação ou é uma armadilha de poder? Isso vai exigir que você não apenas ouça a palavra, mas comece a perceber as intenções por trás daquilo que as pessoas falam. É um exercício que vai mudar a tua vida. Uma das maneiras de identificar é que um pedido genuíno de ajuda é quando a pessoa precisa dessa informação para completar o trabalho dela. Ou quando vem de um superior que precisa gerenciar o seu trabalho. Por exemplo, quando o seu chefe pede para você explicar o impacto dessa decisão no planejamento financeiro da empresa. E isso sim é legítimo, e aí você responde com dados da maneira que é exigida. Agora, uma armadilha de poder é uma pergunta que nem a do Ricardo. Uma pergunta disfarçada de curiosidade, mas que o objetivo é desestabilizar você, minar sua credibilidade ou transferir a responsabilidade para você. É aquela pergunta daquele colega que te questiona sobre algo em público quando poderia resolver no particular. E aí, quando for uma armadilha, você não começa a se justificar. Você devolve a pergunta, assim como a gente usou no exemplo do Ricardo. E muda o enquadramento respondendo de uma forma curta e definitiva. E a segunda pergunta é: quem detém o poder nesse enquadramento? A minha justificativa vai fortalecer o enquadramento do outro ou o meu? Toda conversa é uma disputa de enquadramento e de narrativas. O enquadramento do Ricardo, por exemplo, era do pragmático questionando o técnico complicado. E quando você se justifica, você valida o enquadramento que ele propôs. Então, antes de responder, você tem que se perguntar. Respondendo essa pergunta, eu estou no enquadramento de especialista ou de um réu que tem que provar a sua inocência? Por exemplo, se um cliente questiona o seu orçamento, normal. Ele está no direito dele de um comprador cuidadoso que quer entender mais sobre o produto. E você, lógico, vai justificar o valor de forma clara, objetiva, mostrando para ele os benefícios e todos os detalhes. Fortalecendo assim o enquadramento de um parceiro de valor desse cliente. Agora, se é um colega que questiona o seu nível de competência, se justificar vai te colocar em uma posição de subordinado a esse colega. Então aqui o silêncio é a melhor escolha ou uma resposta final, objetiva e curta, para manter o seu enquadramento de autoridade intacto sem ter que se justificar. Porque você precisa entender que o poder ele não precisa nem se justificar, nem se anunciar. Ele simplesmente é. Agora vamos para a pergunta mais importante, que é a que eu te prometi no início. Você vai se perguntar: o silêncio agora vai fortalecer ou enfraquecer a minha posição? Nós todos fomos ensinados a preencher o silêncio a qualquer custo, porque ele parece um vácuo que precisa de aprovação e esse é um erro fatal. O silêncio não é um vazio, ele é um espaço que você usa para forçar o outro a preencher. E geralmente quem preenche o vazio primeiro revela as cartas que tem na mão. Quando o Ricardo, por exemplo, fez a pergunta, imagine-se ficando em silêncio durante 5 segundos. O que ia acontecer? Logo, alguém na sala ia preencher esse vazio ou o próprio Ricardo ia falar: é só uma dúvida, o que ia demonstrar a fraqueza. Ficar em silêncio depois de uma pergunta hostil demonstra controle. Vai mostrar para os outros que a opinião dessa outra pessoa não tem peso suficiente para merecer uma resposta sua. Por exemplo, quando alguém te faz uma oferta baixa em uma negociação, ficar em silêncio vai forçar o outro a preencher esse vazio, geralmente fazendo uma proposta ainda melhor. Então, antes de se justificar ou preencher o silêncio, respira e se pergunte: o que acontece se eu ficar calado? E na maioria das vezes você vai perceber que o silêncio não é a ausência de resposta, e sim a resposta mais poderosa. A necessidade de se justificar não é um traço da sua personalidade, é um software de submissão, e hoje a gente começou a desinstalá-lo. Você não precisa de mais informações, você precisa de um novo sistema operacional. Um que vai te permitir parar de agir como um cordeirinho e começar a se posicionar como um guerreiro intencional. E esse framework de 3 perguntas é mais uma arma no seu arsenal. Esse canal que você está aqui não é entretenimento, então já se inscreva. Porque aqui você vai encontrar sempre um manual de sobrevivência e dominação. E se você está cansado de ser manipulado e enganado, você precisa se alistar na nossa rebelião. Então se inscreva agora, deixa o like no vídeo para você não perder os próximos vídeos. E abaixo nos comentários deixe a sua experiência. Qual foi a última vez que você se justificou quando deveria ter ficado em silêncio? E para aqueles que estão preparados para o próximo nível, a sala de guerra está aberta e é gratuita.
Lá a gente disseca as táticas mais poderosas e também temos encontros exclusivos para os participantes. Aproveite, clique no link da descrição enquanto ainda é gratuito e as portas não se fecharam. Te vejo no próximo vídeo.